Bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso estudo da lição 10, transformado pelo poder, pelo amor de Deus. Se não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a fazê-lo e a desfrutar das verdades maravilhosas que estamos estudando desse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. No ambiente dos cristãos é o tópico que estudaremos hoje. E a pergunta A nos questiona da seguinte forma: como Paulo ilustra a obra da igreja? Paulo, ele era um professor nato, né? E assim, ele usava de forma ilustrações para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer e não houvesse dúvidas, né? Então ele usa aqui um exemplo muito rico de como se desenvolve a obra dentro da igreja, no ambiente dos cristãos. Vamos ler o texto de Romanos 12, 4 e 5. Diz assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E olha a continuação aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Temos mais um texto bíblico para nos embasar melhor nessa resposta. Olha só. 1 Coríntios 12, 12 a 23. Eu não vou ler todos os versos, mas uma parte deles. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, Paulo, ele coloca o funcionamento do corpo humano com seus diferentes órgãos, ilustrando como que é a igreja com seus diversos membros, todos bebendo da mesma fonte, recebendo o mesmo Espírito, mas desenvolvendo de forma diferente a sua vocação, o seu dom. E por que será que Paulo repetiu a mesma verdade? Perceba que a repetição foi para igrejas diferentes. Nós temos a igreja dos irmãos lá de Coríntios e temos a igreja aqui de Roma, né, os romanos. Cada uma delas recebeu a mensagem na carta uma vez. Foram cartas diferentes. E nós? Nós recebemos todas as cartas. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade que temos hoje de levar a sério esta mensagem. Não foi por acaso que essa palavra nos alcançou. Há uma grande necessidade de buscarmos esse entendimento e descobrirmos onde nos encaixamos na obra do Senhor. Todos temos uma parte a desempenhar, ninguém foi deixado de fora. Na pergunta B, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no assunto. O que Deus espera de todos os membros da igreja? No capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, nós temos ricas lições a respeito desse chamado, né? Dessa distribuição de dons. E nós lemos assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que é que Deus espera dos membros da igreja? Que desenvolvamos a nossa vocação, que trabalhemos com humildade, com mansidão, para que haja unidade na igreja. O tópico de hoje tem mais uma pergunta e nós vamos para ela. A pergunta C. Explique os segredos para a doce harmonia na igreja. Romanos 12:9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Só o ser humano que tem um amor altruísta pelo irmão é que possui o verdadeiro amor de Deus. Devemos buscar o Senhor com humildade e contrição. Queridos, são vários os segredos para que a harmonia na igreja seja mantida. O principal desses segredos é o amor. É o amor de Deus em nosso coração. É o amor de Deus que transforma. E a minha oração hoje, espero que também seja a sua, que esse amor possa ser desfrutado também pelos que estão ao nosso redor. Que possamos ser cheios do Espírito de Deus e transformados pelo seu amor. Amém. Amanhã estaremos de volta para estudar o quarto tópico dessa lição. Fiquem com Deus.